Bem-vindos à sala do banquete nesta linda quarta-feira, que Deus assim abençoe, preparando a nossa lição para domingo, uma lição maravilhosa. Essa é muito atrativa, quando o Espírito Santo sopra em Éfeso. E hoje o nosso programa focado na EBD, que você é parabenizado, está comigo aqui, conosco juntos, em Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12, onde tem por tema o Espírito Santo confirma o Evangelho com sinais poderosos. Observe que este capítulo, este 19, versículo 11 e 12, apresenta uma das manifestações extraordinárias do poder de Deus no ministério do apóstolo Paulo. Lucas registra que Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo, de modo que até objetos que haviam tido contato com seu corpo eram levados aos enfermos e estes eram curados. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Esta Bíblia, o pastor, meu grande amigo, professor, ele me indicou: compra a Bíblia de Jerusalém, compra, que ela é muito boa, e eu estou com ela aqui. E eu creio que, precisando de algum auxílio, né, porque a memória não está muito perfeita, né, assim a gente esquece, né? Então observamos que o texto, porém, não deve ser interpretado como uma exaltação do objeto ou do instrumento humano, pelo fato de levar os aventais de Paulo. Tal. O centro da narrativa, da mensagem, é Deus, que age pelo poder do Espírito Santo para confirmar a mensagem do Evangelho e demonstrar a autoridade de Cristo. Podemos resumir o tema em 6 partes, sem ferir a exegese bíblica, reconhecendo que o Espírito Santo confirma o Evangelho com sinais poderosos para que Cristo seja conhecido, a fé seja fortalecida e o propósito de Deus seja cumprido. Então, isso é muito bom quando nós analisamos. A primeira parte, quando ele diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo. A fonte do poder é Deus. Lucas começa dizendo: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. No versículo 11 do capítulo 19 de Atos. Essa expressão, meus queridos, é teologicamente importante. O texto não diz que Paulo realizava milagre por seu próprio poder. Era Deus quem operava, enquanto Paulo era apenas o instrumento utilizado pelo Senhor. Isso está em harmonia com todo o ensino do Novo Testamento. O poder pertence a Deus e os servos são instrumentos em suas mãos. Paulo não era o centro dos milagres. Cristo era o centro da mensagem e Deus ainda é a fonte da manifestação sobrenatural. Quando aplicamos a nossa vida diária, reconhecemos que a igreja precisa ter cuidado para não transformar instrumentos humanos em protagonista da obra de Deus. Pregadores e líderes e ministros podem ser usados poderosamente pelo Senhor, mas a glória pertence exclusivamente a Deus. Quando Deus usa uma pessoa, isso não significa que o poder esteja nela. Não. Significa que Deus decidiu agir por elas apenas. Então, a segunda parte desse texto, a gente vê milagres extraordinários. O poder de Deus ultrapassa o comum, o humano. E Lucas utiliza uma expressão que destaca o caráter extraordinário, que destaca assim de forma maravilhosa daqueles acontecimentos. É importante observar que Atos descreve sinais e maravilhas em momentos estratégicos da expansão do Evangelho. Não era coisa aleatoriamente. Em Éfeso, Deus estava demonstrando de maneira especial que a mensagem anunciada por Paulo possuía autoridade divina. O milagre não era um espetáculo destinado simplesmente para despertar curiosidade, encher sinagoga, ambiente. Não. Ele estava relacionado ao avanço do Evangelho. Os sinais apontavam para uma realidade maior. Jesus Cristo é poderoso para transformar, libertar e restaurar vidas.
Temos que ter isso na nossa mente. Devemos estarmos convictos de que o poder de Deus não deve ser buscado simplesmente pelo extraordinário, pelos movimentos. O verdadeiro objetivo da manifestação do Espírito é glorificar Cristo e promover o avanço do Evangelho. A igreja não deve procurar sinais para substituir a palavra, como nós vimos diariamente, mas compreender os sinais dentro do propósito da palavra. A terceira parte, nós vimos nesse versículo, nesse texto, diz até os lenços e aventais. Presta atenção, até. Não é somente os lenços, até os lenços e aventais. Deus utiliza instrumento, mas o poder não está neles. Lucas menciona que lenços e aventais haviam sido usados por Paulo. Eles eram usados por Paulo. Mas não foi Paulo que pegou o seu lenço e mandou. Não foi Paulo que pegou os aventais e mandou. Era o povo daquela fé muito grande, porque hoje se alguém seca o rosto com toalha e manda se secar, até uma falta de higiene, tira a gravata e etc. Não, isso é heresia. É profundamente heresia. Então Paulo havia usado aqueles lenços e aventais. Esse objeto, provavelmente, estava relacionado ao trabalho manual de Paulo, possivelmente seu ofício de fabricação ou de fabricante de tendas, né? O texto descreve uma situação extraordinária ocorrida naquele tempo, naquele contexto específico, tá? Não devemos, assim, concluir que havia algum poder mágico nos objetos. Não, jamais. Paulo não mandava dizer, leve isso aqui, o meu avental. O povo é quem levava e Deus honrava a fé do povo, porque o poder não estava nos objetos que Paulo usava, mas o poder estava no Deus que Paulo adorava. A Bíblia jamais ensina que o poder espiritual estivesse armazenado nos tecidos, em rosa, em óleo, em água. Pura heresia. O poder continuava sendo de Deus. E isso é importante porque o texto poderia ser mal interpretado como uma autorização para transformar objetos religiosos em amuletos. O povo fazia na simplicidade, no desespero, e Deus honrava. O foco de Lucas não está no pano, mas na ação soberana de Deus. Nossa fé não deve estar fundamentada em objetos, símbolos ou pessoas. Absolutamente não. Nossa confiança precisa, irmãos, estar alicerçada em Deus e em Sua palavra. O Espírito Santo não nos conduz à superstição, mas à fé verdadeira em Cristo. É isso que precisamos entender. E a quarta parte é maravilhosa quando diz as enfermidades fugiam deles. Hoje as enfermidades, nós fugimos hoje das enfermidades. Naquela época, no poder de Deus buscada por um homem como Paulo, as enfermidades fugiam do povo. O poder de Deus alcança as necessidades humanas. O resultado descrito por Lucas é impressionante. As enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. O texto, meus queridos, apresentam duas dimensões da atitude divina. Cura de enfermidade e libertação de pessoas oprimidas por espíritos malignos. Hoje nós vimos muitas campanhas por aí que o povo continua doente e oprimido porque quem está liderando as campanhas estão algemados espiritualmente. Por onde passa, são arruaceiros, infelizmente. E isso demonstra que o ministério apostólico não consistia apenas em palavras. A proclamação do evangelho era acompanhada pela demonstração do poder de Deus. Entretanto, meus queridos, novamente, o objeto não era exaltar Paulo. O objetivo de tudo isso não era que colocasse o nome de Paulo no alto, não. O propósito era mostrar que o reino de Deus estava avançando na cidade de Éfeso.
O Evangelho confrontava as trevas espirituais e produzia transformação concreta na vida das pessoas. Isso é importante. E a quinta parte, o Espírito Santo confirma a mensagem, mas não substitui a mensagem. Um princípio fundamental de Atos 19, 11 e 12 é que os sinais acompanham a proclamação do Evangelho. No texto de Atos 19, Paulo estava ensinando e anunciando a palavra. Os acontecimentos extraordinários serviam para demonstrar a atuação de Deus naquele ministério. Portanto, não devemos separar palavra de Deus mais ação do Espírito Santo. Não. Tem que ser una. A palavra apresenta a verdade de Cristo e o Espírito Santo atua poderosamente na realização dos propósitos de Deus. Os sinais não são o Evangelho. Eles apontam para o Evangelho. Presta atenção. Alguém confunde. Largar o Evangelho e procura sinais e criando sinais sem acontecer. Até os famosos corinhos de fogo, né? Que cantam para animar o povo, vai queimar e não queima nem a memória de quem está cantando, né? Pelo menos haver um despertamento. E a sexta etapa, o parte, a grande finalidade é glorificar a Cristo. O maior milagre registrado em Atos não é simplesmente a cura física, é a transformação de pessoas pelo Evangelho. Éfeso era uma cidade marcada por práticas religiosas, magias negras, idolatrias e ainda a prostituição. Nesse ambiente, o Evangelho avançou poderosamente. Os sinais demonstravam que o poder de Cristo era superior às forças espirituais e religiosas que dominavam aquela sociedade de uma forma brutal. Assim, Atos 19, 11 e 12 não nos chama a buscar o extraordinário por si mesmo. Ele nos chama a reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e que o Espírito Santo continua atuando para cumprir a missão da igreja. Podemos concluir que Atos 19, 11 e 12 revela uma verdade poderosa. Deus confirma o Evangelho por meio da ação do Espírito Santo, utilizando seus servos como instrumentos para manifestar seu poder. Podemos destacar 4 verdades. Deus é a fonte do poder, os servos são o instrumento nas mãos de Deus, os sinais apontam a autoridade de Cristo. E o objetivo final de tudo isso é o avanço do Evangelho e a transformação de vidas. Portanto, meus queridos irmãos, a igreja deve permanecer firmada na palavra, dependente do Espírito Santo e centrada em Jesus Cristo. Onde o Evangelho é proclamado com fidelidade e o Espírito Santo atua com liberdade, todas as vidas podem serem alcançadas, libertas e transformadas pelo poder de Deus. Que Deus vos abençoe. Não esqueça de compartilhar, fazer o seu comentário, dar o seu ok ou que não gostou. E Deus assim continuará te abençoando poderosamente. Focados na EBD.